O ataque da torcida jovem do Santos em um dos ônibus da torcida do Inter gerou uma ferida histórica, uma lição histórica para a Guarda Popular Colorada e também um clima de guerra na cidade de Itapema, em que resultou na prisão momentânea dos torcedores da Jovem e também muita repercussão nas redes sociais. Salve, salve, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormose, que agradeço a vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo que a gente acompanha cenas, cenários, acontecimentos, fatos que ocorreram nas torcidas de todo o Brasil. E dessa vez a gente vai falar a respeito deste prejuízo que a torcida jovem do Santos ocasionou à Guarda Popular Colorada e da lição que a barra do Inter vai ter que tomar nos próximos anos e nos próximos decorreres da sua existência. Antes de começar, é claro, eu peço para você curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, principalmente se inscrever no canal. Bom, gente, hoje vai ser um vídeo totalmente sem edição, um vídeo que eu não vou trazer muita questão ilustrativa. Vou falar sobre o que aconteceu, vocês me cobraram bastante, e eu vou explicar um pouco esta... Não demora, né, porque não faz nem 48 horas ainda que aconteceu o fato, 24 horas, na verdade, se passou agora, se passaram que aconteceu este fato. Mas vou falar a respeito, então, deste ataque da torcida jovem do Santos na caravana da Guarda Popular Colorada, com alguns integrantes da camisa 12 do Inter também. Bom, gente, antes de falar o que aconteceu, eu quero explicar o porquê não vai ter revide, porque a jovem pode esperar que não terá cobrança, não terá tentativa de um dia revidarem isso. Gente, é bom entenderem, isso aqui não é cascata, não é desculpa para quem não vive o cenário das organizadas. Acontece que a gente usa o termo pista para falar sobre torcidas brigarem. Pista é um termo que a gente usa para torcidas que brigam, onde as torcidas brigam, que no caso é a briga das torcidas, é usado o termo pista. E a Guarda Popular, gente, ela não é uma torcida feita para a pista. Ela não é uma torcida de pista, ela não é uma torcida que briga, ela não é uma torcida que vai para o combate, principalmente fora do estado. Claro que tem acontecimentos com a torcida do Grêmio, principalmente entre a própria torcida atualmente, mas a Guarda Popular não tem esse preparo, gente. Ela não tem esse preparo para enfrentar organizadas do tamanho da Jovem do Santos. A Jovem do Santos é uma torcida que briga com a Mancha Verde, que briga com a Força Jovem do Vasco, que briga com a Máfia Azul do Cruzeiro. Torcidas que têm anos de preparo para guerras. A Guarda Popular é uma barra brava, gente. A barra brava é povão. Ela é composta por torcedores que simplesmente se denominam da torcida. Pode ter o cadastro, pode ter associação, mas não é a mesma cultura das organizadas, gente. Vou fazer um paralelo, é como brigar com as torcidas chope, é como brigar hoje com a Flamanguaça, por exemplo, não em tamanho. A Guarda Popular é uma das maiores torcidas do Brasil em arquibancada. Foi talvez a maior em algum momento dentro da arquibancada, no que diz respeito a músicas, a inovação, a escola para todo o Brasil, mas a Guarda Popular nunca foi uma torcida de pista, gente, nunca foi uma torcida que tem histórico de confrontos. Então a Jovem armou uma situação para uma torcida que não tem esse preparo, tanto que a camisa 12 do Inter, que hoje é uma torcida muito menor em número do que a própria Guarda Popular, é a torcida de segundo escalão do Inter, para se dizer, mas a primeira organizada. A camisa 12 sabia que isso poderia acontecer, que a Jovem vindo de Caxias e que as torcidas do Inter saindo de Santos, isso provavelmente aconteceria com jogos no mesmo horário. E a camisa 12 mandou a sua faixa de avião, porque ela sabia que isso poderia acontecer. É um preparo, gente, é diferente o preparo de uma organizada para esse tipo de situação. A Guarda Popular não, ela vai para cantar, ela vai para apoiar, ela vai para mostrar que a torcida está lá. Aliás, acredito que esta foi a primeira caravana da Guarda Popular no ano dentro do Campeonato Brasileiro. Não me recordo de outra, talvez próximo, mas para São Paulo, Rio de Janeiro, a Guarda Popular não viajou no Campeonato Brasileiro deste ano. Para vocês verem o nível de diferença para as organizadas nesse quesito. Eu não estou aqui criticando a Popular. Isso acontece também com a Geral do Grêmio. A Geral do Grêmio não é uma torcida de pista, não é uma torcida preparada para isso. Pegar outras barras como a Guerreiros do Almirante do Vasco, como torcida do Criciúma, como as próprias barras do Fluminense, não são torcidas preparadas para isso, gente. Tanto que ela não é composta por torcedores que gostam de pista. E por isso, essa vitória da Jovem do Santos, ela é óbvia. O preparo da Jovem do Santos, ele é óbvio em relação à Guarda Popular. Isso não tira o mérito, porque quando tu tá na estrada, quando tu se propõe a fazer uma caravana, tu tem que ter atenção. E foi uma limpa que a Jovem do Santos fez com a Guarda Popular. Pegou bumbo, pegou faixa, limparam os artigos da torcida. E isso é vergonhoso para a Barra Colorada. E eles sabem disso. Sabem que foi. Bom, gente, a
agora se atrelando aos fatos, as notícias se deram de várias maneiras. A gente teve duas versões. A primeira é que a jovem fez o que costuma fazer com uma organizada, teve um carro que levou barras de ferro como escolta para a jovem, mas a versão mais aceita vem do próprio prefeito da cidade de Itapema de Santa Catarina, que a jovem pegou barras de ferro em obras que circulavam a estrada e foi para cima do ônibus da Guarda Popular. Mas o fato da jovem ter atravessado a rodovia sabendo onde estava a Guarda Popular, é nítido que isso estava totalmente planejado. A jovem se planejou para isso. E teve uma vitória muito interessante no que diz respeito às torcidas, gente. Para quem não é de torcida, falar em vitória pode ser palhaçada, pode ser besteira. Mas entre as torcidas foi considerada uma vitória da jovem porque ela tomou tudo que pertence à Guarda Popular. Felizmente, a gente não tem nenhum caso de ferimento grave e a gente teve também a prisão momentânea de alguns integrantes da jovem que foram expostos ali, quase que uma cena como o Carandiru, botaram os caras sentados na rua com a mão na cabeça e o prefeito de Itapema fazendo live expondo os torcedores santistas. Foi uma grande vitória, vai ficar para sempre tatuada. A Guarda Popular precisava dessa lição se quiser viajar. Com certeza agora a torcida vai tentar se preparar de outra forma ou nem vai mais fazer caravana anunciada desta maneira. Eu estava na Vila Belmiro, fui cobrir como reportagem lá da Baldasso TV, vi a Popular na arquibancada, de fato a torcida cantou bastante, me surpreendeu a quantidade de torcedores, mas faltou planejamento de logística e vai seguir como autoavaliação para os torcedores da Barra Colorada. Para quem me cobrou, eu não deixo de falar só porque aconteceu com a torcida do clube que eu torço, eu tô destruído fisicamente, porque eu tô trabalhando igual um cavalo, e mentalmente também por tudo que está acontecendo com o meu time, né, gente? Tô destruído mesmo. O Inter provavelmente vai ter o rebaixamento confirmado no próximo domingo, e mesmo assim não deixo aqui de trazer explanações para vocês. Valeu, gente. Um grande abraço a todos, então, colorados, santistas, torcedores de outros clubes também. Muito obrigado pela audiência e tchau!